No panteão do futebol, poucos nomes brilham como Mário Coluna, o monstro sagrado. Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal. Nascido na ilha da Inhaca, Moçambique, Coluna trouxe consigo a força de um continente e tornou-se símbolo de uma era dourada. No Benfica e na seleção portuguesa, foi mais que jogador, foi líder, arquiteto de vitórias e inspiração para gerações. Sua lenda transcende golos e troféus. É sobre liderança, dignidade e o poder de unir culturas pelo desporto. A infância de Coluna, entre as areias de Inhaca, foi marcada por talento e resiliência. No Desportivo de Lourenço Marques, destacou-se rapidamente, chamando a atenção de clubes portugueses. Em 1954, aos 19 anos, embarcou para Lisboa, enfrentando o desafio de um novo mundo. No Benfica, sua adaptação foi rápida. Energia, técnica e presença logo o tornaram indispensável. Da praia africana ao relvado da luz, Coluna estava pronto para mudar o futebol português. No Benfica, Coluna evoluiu de promessa a pilar do meio-campo. Sua visão, força e remate poderoso redefiniram a posição de médio-centro. Defendia e atacava com igual excelência, tornando-se líder natural dentro e fora de campo. Com ele, o Benfica construiu uma equipa lendária, marcada por equilíbrio e ambição. Coluna não era só jogador, era o cérebro e o coração da equipa. Os anos 1960, uma década de mudanças sísmicas, revoluções culturais e, nos campos de futebol, o surgimento de um time que gravaria seu nome para sempre na história do futebol europeu. Era a Era de Ouro, o auge indiscutível do poder e prestígio do Benfica. Um tempo em que o Estádio da Luz rugia com a paixão de uma nação unida atrás das suas amadas águias. E no coração dessa era gloriosa estava Mário Coluna, o capitão, o estrategista, a própria alma do time. Ele não era apenas um jogador, era a personificação do espírito guerreiro do Benfica. Com Coluna comandando o meio-campo, o Benfica alcançou alturas jamais vistas, conquistando a Europa 2 vezes e levantando a cobiçada Taça dos Clubes Campeões Europeus em anos consecutivos. Ele não era apenas um líder no espírito, era uma força decisiva em campo, marcando gols cruciais naquelas finais inesquecíveis, momentos que ficariam para sempre gravados na memória dos torcedores do Benfica. Vitórias conquistadas contra gigantes do futebol como o Barcelona e o poderoso Real Madrid, times que até então dominavam o cenário europeu. Esses triunfos não foram apenas vitórias, foram declarações. Sob sua liderança astuta e brilhantismo tático, o Benfica ascendeu para se tornar uma verdadeira potência europeia, uma força a ser respeitada em qualquer campo, contra qualquer adversário. O domínio da equipe foi muito além daquelas 2 conquistas, alcançando impressionantes mais 3 finais da Taça dos Campeões Europeus, uma prova de sua excelência contínua e ambição inabalável. E no cenário doméstico, o Benfica reinava absoluto, dominando consistentemente a Liga Portuguesa e estabelecendo uma era de sucesso sem precedentes. Coluna foi mais do que um capitão, foi uma figura inspiradora, um líder que motivava seus companheiros a ultrapassarem seus limites e alcançarem a grandeza. Ele ditava o ritmo do jogo com seus passes precisos e movimentos inteligentes, incorporando perfeitamente a ambição e a busca incessante pela vitória que definiam o clube naquele período. Ao lado de outras figuras lendárias, especialmente o icônico Eusébio, Coluna ajudou a forjar um time que se tornaria sinônimo de brilho e estilo ofensivo. Juntos, eles construíram uma geração de ouro, um time que seria para sempre lembrado como um dos maiores da história do futebol. A década inteira pertenceu ao Benfica, um período de sucesso sem igual e domínio absoluto tanto em casa quanto no cenário europeu. Foi uma década marcada pela habilidade, pela paixão e, acima de tudo, pela liderança do seu monstro sagrado, Mário Coluna. Coluna e Eusébio formaram uma das duplas mais icônicas do futebol.
O veterano Coluna guiou o jovem Eusébio, criando uma parceria de respeito e amizade. Em campo, a ligação era quase telepática. Coluna criava, Eusébio finalizava. Juntos, brilharam em finais europeias e elevaram o Benfica e Portugal a patamares inéditos. A sua cumplicidade inspirou equipa e país, tornando-se símbolo de união e glória. A história de ambos é a história de uma amizade e excelência que encantou o mundo. O ano de 1966 marcou para sempre a história do futebol português. Foi no Mundial daquele ano, realizado na Inglaterra, que Mário Coluna, o capitão, emergiu como uma figura central. Coluna foi o capitão que uniu e guiou Portugal, demonstrando uma liderança inspiradora dentro e fora dos campos. Ele personificava a garra e a determinação de um povo apaixonado por futebol. A sua melhor campanha de sempre, uma jornada inesquecível que ecoa até os dias de hoje na memória dos portugueses. A seleção nacional, sob o comando de Coluna, escreveu um capítulo dourado na história do desporto do país. Liderou a equipa na vitória histórica sobre o Brasil, um momento que elevou o moral da equipa e demonstrou o potencial de Portugal no cenário mundial. A vitória sobre os brasileiros foi um marco, um sinal de que os portugueses podiam sonhar alto. E na épica reviravolta contra a Coreia do Norte, um jogo que entrou para a história do futebol como um dos mais emocionantes de sempre. A resiliência e a capacidade de superação da equipa portuguesa foram postas à prova, e Coluna liderou com maestria. Sua presença e liderança foram cruciais para o terceiro lugar, um feito que transcendeu o desporto e se tornou um símbolo de orgulho nacional. A sua visão de jogo e a sua capacidade de motivar os colegas foram fundamentais para o sucesso da equipa. Feito inédito para o país. Uma conquista que marcou uma geração e inspirou muitos jovens a perseguir os seus sonhos no futebol. O terceiro lugar no Mundial de 1966 é um legado que perdura até hoje. Coluna era a extensão do treinador em campo, um líder nato que sabia ler o jogo e tomar as decisões certas nos momentos cruciais. Ele era o elo de ligação entre a equipa técnica e os jogadores, transmitindo as instruções e motivando o grupo. Estratega e inspiração. Um jogador inteligente e visionário que elevava o nível de toda a equipa. A sua inteligência tática e a sua capacidade de antecipar os movimentos dos adversários faziam dele um jogador diferenciado. Voltou a Portugal como herói nacional, recebido com festa e honras por um povo orgulhoso do seu feito. A sua chegada a Lisboa foi apoteótica, com milhares de pessoas nas ruas para saudar o capitão e os seus companheiros. Reconhecido mundialmente pela sua liderança, um exemplo de fair play e profissionalismo dentro e fora dos relvados. O seu nome ficou gravado na história do futebol como um dos maiores capitães de todos os tempos. Ele foi a alma dos magriços, o líder de uma geração de talentos que encantou o mundo com o seu futebol. A sua liderança e o seu espírito de equipa foram fundamentais para o sucesso dos magriços. Símbolo de um sonho realizado, a prova de que com trabalho, dedicação e espírito de equipa é possível alcançar grandes feitos. Mário Coluna personifica o sonho de um país que acreditou no seu potencial e conquistou o mundo. Após 16 anos de glória no Benfica, Coluna encerrou a carreira em França e Portugal. Com a independência de Moçambique, regressou às origens para liderar o desenvolvimento do futebol no país. Como presidente da Federação Moçambicana, dedicou-se a criar oportunidades para jovens talentos. Tornou-se mentor e exemplo para novas gerações, semeando esperança e paixão pelo desporto. O seu legado fora dos relvados foi tão marcante quanto dentro deles. Coluna foi embaixador do futebol e construtor de pontes na sua terra natal. O legado de Mário Coluna transcende o tempo, gravado a ouro na história do futebol. Sua trajetória, marcada por talento, dedicação e um espírito de liderança ímpar, o consagrou como um dos maiores ícones do desporto português e um símbolo de inspiração para gerações. Vamos mergulhar na vida e na carreira deste gigante,
um verdadeiro monstro sagrado que personificou a alma do Benfica e da seleção nacional. Vai muito além dos títulos e das conquistas em campo. As taças erguidas, as medalhas conquistadas e os campeonatos celebrados são apenas uma parte da herança que Coluna nos deixou. Sua influência se estende para além das quatro linhas, impactando a cultura e a identidade de um país apaixonado por futebol. É um símbolo de liderança nata, um exemplo de fair play e uma fonte inesgotável de inspiração para todos aqueles que sonham em alcançar a grandeza, não apenas no desporto, mas em todas as áreas da vida. Coluna personificava a figura do capitão, guiando seus companheiros com sabedoria, coragem e um profundo senso de responsabilidade. Reverenciado no Sport Lisboa e Benfica, idolatrado em Portugal e aclamado em Moçambique, sua terra natal, Coluna uniu diferentes culturas e nações através da sua paixão pelo futebol. Ele representava o orgulho de um povo e a esperança de um futuro melhor, dentro e fora dos relvados. Seu nome é sinônimo de excelência desportiva e valores humanos. A sua dedicação, profissionalismo e ética de trabalho o transformaram num exemplo a seguir, um modelo de conduta para atletas e cidadãos. Coluna personificava o espírito do desporto, a busca pela superação e o respeito pelo adversário. Sua estátua, erguida com honras ao lado do eterno Eusébio no Estádio da Luz, é um testemunho da sua importância para o clube e para o futebol português. Uma homenagem justa a dois ícones que marcaram uma era e inspiraram milhões de adeptos. Eterniza para sempre a era dourada do Benfica, um período de glória e conquistas que ele ajudou a construir com o seu talento e liderança. As vitórias na Taça dos Campeões Europeus, os campeonatos nacionais e as exibições memoráveis ficarão para sempre gravadas na memória dos benfiquistas. Coluna demonstrou ao mundo que o futebol tem o poder de unir povos, derrubar barreiras e promover a paz. A sua figura transcendeu fronteiras, inspirando adeptos de todas as nacionalidades e culturas, e criar lendas imortais que continuam a inspirar novas gerações de jogadores e adeptos. O seu legado permanece vivo, transmitido de pai para filho, alimentando a paixão pelo futebol e o sonho de alcançar a grandeza. Foi um pioneiro, um líder nato e um exemplo de dignidade e integridade, dentro e fora dos relvados. A sua conduta exemplar o transformou num modelo a seguir, um exemplo de como o desporto pode ser uma ferramenta para a construção de um mundo melhor. Dentro e fora de campo, Coluna personificava os valores do desporto: respeito, fair play, trabalho em equipa e superação. A sua postura exemplar o transformou num ícone, um símbolo de inspiração para todos aqueles que amam o futebol. Sua memória vive em cada ato de liderança, em cada gesto de fair play e em cada demonstração de paixão pelo jogo. O seu legado permanece vivo, inspirando novas gerações de jogadores e adeptos a perseguir seus sonhos com garra e determinação. E paixão pelo jogo, um amor incondicional que o impulsionou a superar desafios, a alcançar a glória e a eternizar o seu nome na história do futebol. Coluna personificava a alma do desporto, a emoção que une milhões de pessoas em todo o mundo. O monstro sagrado é eterno, um símbolo de inspiração para todos aqueles que amam o futebol e acreditam no poder transformador do desporto. Sua história continua a ser contada e recontada, inspirando novas gerações a perseguir seus sonhos com garra e determinação. Um verdadeiro símbolo do poder transformador do desporto, capaz de unir povos, derrubar barreiras e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Mário Coluna, um nome que ecoará para sempre na história do futebol. Valeu, galera! Até a próxima!